Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Neste curso de avançado de grego clássico e koiné, estamos aqui eu e o aluno Eduardo, e estamos aqui trabalhando com o método Atenas, lendo o capítulo 25, parte beta, né? O Kroisos ton solona xenidze, né? Que seria, né, o Creso, ele recebe, né, hospeda, né, o Solon, né, que era um legislador, um sábio grego, né. Aí aqui nós temos aqui no vocabulário, né, os verbos helko, que significa arrastar, catafronel, que significa desprezar, e aí temos os substantivos, os nomes, né, Eudaimonia, que significa felicidade, né? É uma das fortuna, né? Boa sorte, prosperidade aqui ele coloca. Aí é o que ele coloca aqui como Helke, como a prece, a oração, né? Ho Plutos, tu Pluto, que é a riqueza, né? Aí Rome, tes Romes, que ele coloca traduzindo como a força. Aí é que adjetivos ele coloca amfóteros, como ambos, ricanos, como suficiente, capaz. Aqui os nomes próprios, substantivos, né, ele coloca Rui Delfoi, boa noite. O seu som caiu aqui. Foi você mesmo? Ah, pensei que fosse outra pessoa. O Rui Delfoi, né, que é Delfos, ele coloca aqui também. É isso, ele coloca essas palavras, né? Aí, essa catafronel aqui eu achei assim, que é composto, né, de fronel com catá, né? Seria alguma coisa como pensar baixo, né? Pensar, por isso desprezar, né? Pensar para baixo, né? Seria um desprezar com pensamento, né? E aqui aqui temos as 6 formas principais do helcon, mas também o imperfeito, heilcon, né? É uma forma irregular, né? Muda o radical do presente. Normalmente o imperfeito sempre mantém o radical do presente, mas esse heilcon aqui não, está mudando o radical do presente. É helxo, não, ele não muda, né, o radical, só acrescenta o sigma que ao capa que vira o psi. Aí aqui no é o particípio não, é o aoristo. O aoristo muda, né, um pouquinho, né, o radical, aparece um y, vai ficar helxa. Ele fica mais parecido com o radical do imperfeito, né? Helxa. E aqui é o perfeito, né? Helkka, né? E aqui é Helkismai, que é o perfeito médio passivo, e Helkisten é o aoristo passivo, né? Helkisten, ou melhor, Helkisten, né? Helkismai, Helkisten. Aí, deixa eu ver mais aqui. Aí aqui a gente vamos dar uma lida aqui no texto, né? Você pode ler para mim, Eduardo? Pode sim, professor. Rosdetalta, Peretugelo,
peritutelo, ho solon eibe, ho croisos, eretotina, deuteromene keinon, olbiotaton, idoi, nomizon, panri, deutereia, oisestai, rode cleobin te kai vitona, tutois garo usi, genos, argeiois, plutos, te en ricanos kai prostitutoi, home, somatos, poiade, aethloforoi, te amphoteroi, hesan, kai decai legetai, roderologos, uses, reortes, tei hera, tos argeiois, edei pantos, ten metera autons, zeugei, comistenai, esto hieron, hoideboes, ectu agru, uparegnonto, en cairoi, hoideneaniae, hina paragenoito, remeter, en cairoi, autoi, helicon, ten hamaxan, epidetes, hamaxes, efereto remeter, stadius, depente, kai tessaraconta, comissantes aficunto estorrieron. Isso. Aí aqui ele deu algumas palavras, como punk, certamente, completamente, deutereia, segundo prêmio, segundo lugar, oisestai, infinitivo, futuro médio de fero, levar, né? Aí genos, de raça, de origem, aetloforoi, vencedores em concursos atléticos, né? Daria para dizer atletas, né? Mas como significa que eles levaram o prêmio, né? A gente poderia vencedores está bom, mas poderia ser assim, poderia ser premiados, Campeões? campeões, isso, bom, campeões, né? Pantos, absolutamente, né? Aqui no texto, Zeugei, por meio de uma junta de bois, Stadius Pente Caetessaraconta, 45 estádios, cerca de 8 quilômetros. Aí, aqui tem uma tradução feita automaticamente, né? Eu não lembro agora como é que a gente estava chamando esse personagem, no outro capítulo, se era Telo ou era Telos. Deixa eu ver aqui, só para me lembrar, porque a gente fala. O que aconteceu foi no último capítulo, na última parte, foi por conta. O Solon foi visitar, né, a Lídia e foi hospedado pelo rei, né, o Creso, né, da Ilídia. E o Creso perguntou, porque sabia que ele era sábio, ouviu falar que ele era sábio, quem era o homem mais feliz que ele tinha visto em todas as suas viagens. E aí ele contou que era o Telos, né? Deixa eu ver aqui como é que apareceu Telos. Sardes. Não deu aqui? Telos que é próximo do final, é? Assim, o significado de Telos é próximo do Parece, final, é? né? Eu não sei se
E, porque essa história parece ser um pouco ficcional, né? uhum. Tipo Ela, uma mitologia, né? Só que mas aí o, bom, deixa pra lá. Eu não estou vendo aqui. Mas assim, eu botei, é porque a gente tem que traduzir uma maneira o nome dele, né? Aí eu botei era Telos com dois L's, né? Telos com dois L's. Dois hum, lambdas, né, na verdade. Aí eu simplifiquei tá. para telo, né? Mas não sei se fica bem, né? Se fica bom. Posso procurar também nos dicionários aqui, né? Pois é, eu não tenho certeza. Então, assim, quando o Solo disse isso sobre Telo, aí ele contou que o Telo ele era o mais homem mais afortunado, mais feliz, porque ele tinha visto, né, os filhos e os netos nascerem, né, e tinha morrido, né, com uma idade bem avançada, né. Você lembra? Acho que você estava nesse dia que a gente leu, não? Professor, não sei, que eu faz tempo que eu voltei. Uhum. Mas tudo bem, tudo bem. Depois você leia de novo o começo aqui do 25. Aí aqui o Solon ficou chateado porque ele queria que porque primeiro ele fez os servos dele mostrarem todo o tesouro do reino para o Solon, porque ele queria que o Solon dissesse que ele era o homem mais rico, mais feliz, mais bem afortunado que ele tinha visto no mundo todo. Que ele já tinha viajado pelo Egito, né? E agora estava lá na Lídia. Então, a resposta que o Cres esperava é: você é o homem mais feliz do mundo. Tá entendendo, Eduardo? Sim, sim. Parece a história da Branca da Branca de Neve. Sei O lá. espelho, espelho, espelho meu. É isso. Aí o Creso, quando o Saulo disse isso sobre Telo, né? Quando Creso perguntou quem ele tinha visto ser o segundo mais feliz depois dele, pensando que certamente levaria o prêmio, o segundo lugar. E ele disse: Cleobis e Biton, pois eles eram argivos de nascimento e tinham, pois, pois por serem argivos de nascimento havia riqueza, né, suficiente, além disso, força física, força do corpo, né? O que é Como é? argivos? Hã? O que é argivos? Argivos era uma espécie de tribo que deu origem aos gregos, né? Hum, Lá na é uma outra forma de dizer aqueus, da hum, Caia. Deixa eu falar? já, sim. Pois é, o argivos é uma outra forma aportuguesada para aqueus. Hum, Então, lá na Odisseia, os gregos são os Dânaos e os aqueus, ou argivos, entendi. que estão em guerra contra é, os, é, os troianos, né? Uhum, O, mas o argivos é uma forma de variante aqui no português para aqueus. uhum. Se você preferir, você pode colocar aqueus. Mas se você ler aqui ele vai dar assim, ele diz assim que eles argeios. Na verdade, no próprio grego é uma variante, porque tem um gama, né? Não é, não tem o ki. Uhum, Então, entendi. eu acredito que argivos vem dessa
forma com gama, né? Aí Rome somatos, é que é a força corporal, né? Força toiare, né? Desta maneira, né? Desta forma, né? Ele vai fazer um demonstrativo, né? Que ele vai abrir dois pontos, ele vai contar uma história, né? Assim, ele disse, cadê aqui onde é que tá? Como esta, né? Aí, dois pontos. Ambos eram vencedores de prêmios em competições atléticas e, além disso, essa história é contada sobre eles. Quando os argivos estavam tendo um festival para a era absolutamente necessário que sua mãe fosse trazida por uma junta de bois, por um jugo, ao templo. E os bois não estavam chegando do campo a tempo. E os jovens, para que sua mãe pudesse chegar a tempo, eles mesmos estavam puxando a carroça. E sua mãe estava sendo carregada na carroça. E tendo-a trazido 45 estádios, cerca de 5 milhas ou 8 quilômetros, eles chegaram ao templo. Tá dizendo que eles tinham força como se fosse um boi, né? Um cavalo, né? Cada um. Isso, exatamente. Mas também depois vai ser um final trágico, porque essa história é Ixi. toda trágica. Por isso que ela é meio ficção, sabe? Porque parece ter um monte de elementos ficcionais na história, né? Legal. Aí deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no texto aqui que tá meio torto. Face, Deixa eu ver aqui. passeio de Ronaldo. Hum, Termorridos, tá aí bom. aqui, deixa eu ver aqui Tá. eu vou pegar aqui uma outra tradução automática aqui do inglês aqui para esse parágrafo aqui, só para Uhum. facilitar aqui a leitura de hoje. Uhum. Deixa eu ver aqui. Aí aqui. Pessoal, parabéns pelo seu trabalho, viu? Trabalhão isso aí, viu? Sim, o problema depois vai chegar é porque eles eram fortes e tudo mais, mas depois a gente vai ficar sabendo, né? Ai, ixi, assim, deixa eu. Faltou mais um pedacinho aqui. Foi uma frasezinha que faltou. Ah, não. Tá no grego. Ainda não consegui mudar. Tendo feito. Uhum. Pronto. Aí aqui, vamos ver aqui ali. Você pode ler novamente? Posso sim, sim. Tauta de autores poes, assim, kai of face
hypo ton paronton teleutetubio aris, ariste egeneto edexete en tutois hotheos hoti ameinon eie anthropoi tethnanai malon hezoi hoimen garargeioi peristantes emakarizon ton neanion ten homen haideargeiai ten metera auton emakarizon dioti toiuton teknon ekirese Redemeter stassa antion tu agalmatus testeu eureto cleobei tecaibitoni tois realtes tecnoi roialten etimesan megalos tentheon dunai hoti anthropoi tigein ariston eie meta de taute ten eugen hos effisan efficante kai evogethesan tatacoimetentes en autoi toi heroi hoineaniai uketi anestesan aloutos eteleutesan argeioi de auton eikonas poiesamenoi anethesan en delphois hos andron ariston genomeno. Certo, certo. Aí o fui ali pegar o negócio aqui, porque eu fiquei em dúvida aqui sobre uma palavra que ali eu vi roteos, eu não sei se era roteos mesmo ou se era para ser reteos. Eu vou dar uma lida ali, onde é que está ali no. Tem ali na Segunda segunda linha, linha tem roteos, né? e é RCA, Não, é para ser. Retheos. Aqui no texto tá roteos mesmo. Mas Ah, eu tá. estranhei, Uhum. porque para mim deveria ser reteos, né? Mas deixa eu ver como é que ficou a tradução. Aí a tradução aqui automática, deixa eu ver, ficou mais ou menos assim. É, depois de depois de terem feito isso e terem sido vistos, pois tendo feito isso e tendo sido vistos pelos presentes, o fim de suas vidas foi excelente, e Deus mostrou nessas coisas que é melhor para um homem estar morto do que viver. Ah, isso aqui é um ditado popular grego, né? Deus mostrou nessas coisas que é melhor para um homem estar morto do que viver. Ah, por isso que ele botou Deus. Roteos, roti ameno, eie anthropoi tetnanai, malon e zen. Acho que o Heráclito também diz isso, também é uma das frases dele, eu acho. Ou é o Heráclito ou aparece provavelmente numa tragédia, alguma coisa assim, essa questão do melhor estar morto do que viver. É uma coisa que é uma
é uma oposição, né, básica, fundamental, que alguns estudiosos trabalharam, né, a vida e morte. Sim, O, tanto a narratologia quanto a semiótica narrativa e também a psicanálise, né, trabalharam com essas oposições básicas. Você já sim. estudou um pouco sobre isso, Eduardo? Essa questão da Um vida e pouquinho. morte? Talvez um pouco, não tanto quanto o senhor, mas algumas coisas eu já vi. Tipo, tem a questão o dualismo, né? Que tem o oposto, né? Tipo, no zoroastrismo, né? Tinha muito esse dualismo. Nas culturas orientais geralmente tem, né? E até nas coisas da Bíblia também, né? Então, o dualismo bem e mal, né? Deus e o diabo, vida e morte. Essa aqui, mas o problema é porque não são todas as culturas que vão valorizar a morte positivamente. Sim. Assim, é uma morte honrosa. Uhum. Entende? A ideia aqui é uma morte honrosa. Tipo dos japoneses, né? Isso. O japonês tem esse problema porque eles ainda meio que têm essa cultura, né, da morte vista como uma coisa positiva, né, como com a Sim. valorização positiva, né, uma morte honrosa, sei lá, alguma coisa assim. Eles preferem se matar do que enfrentar os problemas, assim, às vezes, né? Isso. E aí não pra gente, a gente não tem essa visão tão assim, né? O, pelo menos eu acho que não. A gente tem, né, alguns eventualmente algumas pessoas individualmente têm, né, assim, problemas como esse, mas não, enquanto cultura, a gente não é uma cultura da valorização da morte, né? A gente acha que é mais valoriza mais a vida, né? Sim, sim. A vida, o sol, né? A alegria, né? A Sim, gente, a morte está bem mais pro lado assim da tristeza, da, do luto, né? Do sim. escuro, né? O preto, né? O luto é o preto, né? Aí aqui ó, você vai ver que, apesar deles terem sido muito fortes e tudo mais, isso esse ato deles foi excessivo, né? Para nossa visão, né? Para a visão Sim, grega, foi assim o máximo, né? Assim, do heroísmo, né? Depois de terem feito isso, terem sido vistos pelos presentes, o fim de suas vidas foi excelente. E Deus mostrou nessas coisas que é melhor para um homem estar morto do que viver. Pois os homens argivos, que estavam em pé ao redor, elogiaram a força dos jovens, e as mulheres argivas elogiaram sua mãe, porque ela tinha filhos tão fortes. E a mãe, em pé diante da estátua da deusa Hera, orava para que a deusa desse a Cleobis e Biton, seus próprios filhos, que a haviam honrado muito, o que fosse melhor para um homem receber. E depois dessa oração, quando eles sacrificaram e festejaram, os jovens, tendo ido dormir no próprio templo, nunca mais se levantaram, mas morreram assim. E os argivos, tendo feito estátuas deles, ergueram-nas em Delfos, como sendo ou como tendo se tornado os melhores dos homens. entendi. Eles Eles receberam, né, deram. um culto de heróis, né? Sim, sim. Eles acabaram também morrendo pelo esforço excessivo, né? Sim, Que coisa.
Isso é uma tragédia, né, professor? Sim, não, vai ter aqui várias pequenas tragédias sendo contadas, né, nesse trecho porque é uma adaptação do Heródoto, né? Entendi. Mas o Heródoto, ele meio que conta várias, como se fossem pequenas histórias cada uma daria uma tragédia. E a história que ele está contando, como um todo, do Creso, é como se fosse, é montado como se fosse uma tragédia também. Que o Heródoto, melhor, que o Creso é muito orgulhoso da sua riqueza, né? E isso vai levar ele depois a uma queda, né? Ele então perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro lugar aí, né? Sim, Aí só se ele fizer algum ato heróico aí também para ganhar em quarto lugar. sim, sim. Esse é o problema, né? É porque para o ponto de vista do Solon, a pessoa só pode ser avaliada no final da vida, né? Só pode ser concluir, dizer assim, foi feliz depois que morre. Não pode até terminar a vida dizer assim, foi feliz. Entendi. Entende, Eduardo? Porque diz que às vezes a pessoa está muito próspera num dia e no outro deu uma reviravolta, né? Pessoal, esse é o começo de um pensamento ocidental, né? Assim, tipo, de. Assim, eu acho que se perpetuou esse pensamento de que a gente tem que saber morrer, né? Assim, como que para nascer nasce em qualquer lugar, mas para morrer tem que, pelo menos, não sei se é assim com todo mundo, mas geralmente, né, tem esse pensamento no Ocidente, né? Sim, eu acho que é um começo. Com certeza vai influenciar, né, a cultura ocidental. É uma obra que se preservou durante, né, milhares de anos, né? E foi lida, né? Foi copiada, né? Of Taste, aí ele deu aqui of Taste como participo aoristo passivo de rural, né? Seria uma coisa como tendo visto, né? Eles tendo visto, né? Tetnanai, o Tetnanai, ele é ter morrido, estar morto, né? Peristar, que é ter tido um final, né? Acho que é uma coisa assim, né? Aí peristana, colocando em torno, né? Colocando em torno. Macaridzon consideraram felizes, louvavam, né? Esse Ecuricen está faltando um acento. Tiveram, Ecuricen, aqui tá como Assim, Ecuricen. tipo Não, só um assim, acento que tá faltando aqui, tô botando o acento que não tinha. Ah, como que fosse Ecuricen, né? assim, Tiveram, né? Ecuricen. assenhorear-se, é? Assenhoriar-se, tem aí? Não, eu tô só deduzindo. Deixa eu pegar meu Ah, ATM aqui. sim, é verdade, né? De Kirill. Parece, né, ser isso, né? Ecuricen. Uma coisa assim, né? Assenhorearam-se, né? Uma coisa assim, porque tá no. É pra estar no. Onde é que tá o Ecuricen aqui? Quem é que tem o. É a mãe ou os filhos que é Ecuricen? Hum, é a mãe. Então ela que obteve, né?
filhos, né, tais, né? Entendi. Antio tu agálmato diante da estátua, Euoquetesan de Euoqueu festejaram, catacoimetentes de catacoimal, dormir, ter ido dormir. Esse tendo ido dormir, né? Íconas, estátuas, né? Ou imagens. Íconas também dá para dizer assim, chamar de imagens. Depois tem que ver assim, se eu ver se esse aqui tem realmente relação com Kyrio. Porque pode ser que seja aqui. O Página verbo é 100. kirel, significando alguma coisa como acontecer, ocorrer, né? O ser bem sucedido. É Curiosen. Depois eu vou continuar procurando assim para ver se tem alguma coisa a ver com o Kyrios. Mas é porque Uhum. tem na verdade, tem um Y, né? Kirel. Não sei Eu achei aqui no dicionário um léxico, Kyrieuo, que é ser senhor de alguma coisa, ter domínio sobre, potentado. Mas aqui é um léxico do Novo Testamento, né? Deixa eu ver aqui o Isidro. Porque para uma mulher não tá legal, né? não, não é meio complicado, né? Porque aqui tem a ver ter filhos, né? Tem aqui, aqui é a ideia de ter filhos, né? Uhum. O, mas o. Aí como é que tá assim? Só letra aí, como é que tá no seu léxico? Capa Y. Peraí, é porque perdi Capa aqui. Y, Rho, iota, aqui. Rho, iota, Y, ômega. não, aqui tá aqui, capa Y, Rho, Y, ômega. Esse Ah, verbo. tá. Certo, certo. Esse tem um iota, um Y, um, um Y e um ômega. São quatro letras, quatro vogais juntas. Pois é diferente um pouco. Essa aqui tem mais assim no sentido de ter filhos, né? Uhum. Tem queria também aqui no dicionário, que é dona, senhora. Sim, mas não é, não acho que não é cognato, não é cognato. Não, essa Pronto. pode ser Aí forma. aqui ele deu esse pedacinho aqui, né? Deixa eu ver se tem mais. Não, aqui eu acho que é o finalzinho. Aí você Ah, pode ler esse finalzinho aqui. no Isidro achei, ó, Quireu, O que é que como diz se fosse aí?
buscar, encontrar, obter, ter parte, alcançar o fim, ter razão, com um particípio significa o mesmo que tinhano. Sim, né? É porque tincano tem aquela ideia de acontecer, né? Uhum. E ele é kappa, y, rho, epsilon, ômega. Uhum. Você pode ler esse trechinho aqui final? Bora, bora, bora. Solon men un, eudaimonias, deutereia, eneimen tutois, croisos de orgisteis eipe, hoxen, athenae, tes de remeteras, eudaimonias, ruto, καταφρονέis hoste, ude idioton, andron axius, hemas e poiesas. Isso. Aí que ele deu eneime, como sendo deu, né? A origem de nemo, que é um verbo que eu não conheço, mas parece ter o sentido de dar, né? E Uhum. idioton, que é um adjetivo, aqui é um adjetivo, assim, privados, comuns, né? Que ele é considerado, como ele era um rei, né? Ele não se considerava um homem comum, um homem com interesses privados, né? Mas os interesses dele seriam do reino, né? Ele é um imperador, né? Do império, né? Uhum. E aqui ele diz que catafronês, ele está desprezando, está pensando pouco dele, né? Uhum. E mais assim dos outros homens, né? Ele chama ele de hóspede ou de estrangeiro ateniense, né? E fala da nossa felicidade, né? Remeter as eudaimonias. Aí ele, Orgidstes, ele se irritando, né? Disse, né? Uhum. Aí ficou. A tradução ficou mais ou menos assim, né? Então Solon deu o segundo prêmio de felicidade a esses homens. E Creso, enfurecido disso, convidado ateniense, desprezas tanto a nossa felicidade que nem sequer nos consideraste dignos de comparação com indivíduos comuns? Aí aqui está em Heródoto, livro 1, 31 ou 32, né? Aí aqui tem são as estátuas de Cleobis e Claro. Biton. Capítulo. São estátuas bem antigas, que não são do período clássico, são assim, do período mais arcaico, né? Eu Interessante. tenho ali um livro, né, que eu acho que compara, né, acho que tem essas estátuas, mas coloca num período, acho que anterior, né, assim, Uhum. O período, o período clássico, eles focavam muito na barriga de tanquinho, né? sim, verdade. Então aqui seria um, Entendi. alguma coisa assim anterior, né? Uhum. O, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, mas aqui ele isso aqui é época arcaica, né? Chamada o que seria, né? Assim 770, né? Antes de Cristo, uma coisa assim, né?
O, Muito tempo. ou até assim 10 ou 11 antes de Cristo, né? O século 10, século 11 antes de Cristo, uma coisa assim, né? Tem umas estátuas parecidas com essas. Achei aqui as imagens deles. O, tem uma, eu não sei, ele aqui não tem uma legenda, devia ter uma legenda para a imagem deles. Fiquei assim chateado. Eu, eu procurei o livro, tudo para poder mostrar, mas o. Está vendo? Sim, sim. Aí aqui ó, tem a parte de trás, tá vendo? Aí Era o modelo das estátuas arcaicas, é? isso. Aí tem aqui uma estátua feminina, né? Tem um cabelo Sim, sim. parecido. Interessante. Mudo é bem é anterior, né? Quando eu acho que no período clássico, eles retratam como se os homens fossem deuses, né? Perfeitos, né? Sim, E, tem mas também muda um pouco, muda assim o formato do rosto, né? O cabelo, né? Muda. uhum. Cabelo mais curto, né? É uma coisa assim aqui tem umas tranças, né? Uhum. Ah, que você e aqui eles estão sem barba, né? São jovens, né? Uhum. O, depois eu vou dar uma olhada assim, se eu acho mais informações, mas por enquanto é isso. Aí tinha os verbos aqui que vocês podem dar uma olhadinha depois. E aqui umas palavras, isso aqui não é tão importante. Aí aqui vai ter os optativos em mi. E aí tem que assim trabalhar, né, a leitura disso aqui, né, é o optativo em mi, né, é mais uma questão de leitura, né, ler, estudar, né, as formas. Aí aqui tem umas tabelas, não sei se eu consertei essa tabela, porque tinha umas tabelas, essa aqui eu acho que eu consertei. Aí preenche, pede para preencher as tabelas lá, isso aqui não vou fazer isso aqui. Aí que ele fala do modo optativo no discurso indireto e nas questões indiretas, né? O discurso indireto e as questões indiretas no optativo podem ser usadas como uma alternativa para o indicativo na sequência secundária. Sequência secundária é no passado. Você entende? Sim. Mas o indicativo pode ser preservado. Se o optativo for usado, seu tempo é o mesmo que o tempo do verbo usado no discurso direto ou na questão direta. Nos seguintes exemplos, o optativo é dado após o corte. Nos seguintes exemplos de Heródoto, nós não usamos o ni móvel. Então, então ele deu aqui o exemplo, discurso direto. Ameinon esti anthropoi Tetanai, Malon, Zen. É melhor para o homem estar morto do que estar vivo, né? Do que viver. Professor, Ah, tá faltando um ni ali antes de antropônimo. Ni. o quê? Tá faltando um ni antes de antrópole. Tem um Mas ni aqui aí. ele diz que ele não usa o unimóvel. É? Foi, ele disse aqui, ó. Nos seguintes exemplos de Heródoto, nós não usamos o unimóvel. Not use the mobile ni. É Por mesmo. algum motivo no texto, no manuscrito, né, não tinha unimóvel, eles não colocaram aqui. Entende? Uhum. Tá bom. Isso aqui ele está tentando reproduzir o original, né, talvez.
Aí aqui o discurso indireto, a sequência primária. Aí, τέκνηση hotheos, hotiamenon esti anthropoi, tetnai malon et zen. O Deus mostra, né, que é melhor para o homem estar morto do que estar vivo, né? Tudo aqui está no presente, né? E No livro tem um ni nos dois, tanto no Deknisin como no Estin. no livro tem? Tem, e no Estin está em negrito. Estranho. Deixa eu ver aqui. Agora o outro exemplo não tem ni, mas está no optativo, né? Eie, eie. Então não sei o que foi. Coisas estranhas aqui. Não vou dar explicação. Vou lá, botar o ni aqui. Estranho, estranho. Se não é, se ele disse que não ia usar o ni móvel, por que ele acabou usando? Ni botou, né? Tacou o ni móvel aqui, realmente, no livro. Agora, no outro exemplo lá, tem. Não sei se esse eie. Eie não tem ni, né? Ele não tem ni, não. Aqui tem. Realmente eu estou olhando aqui no livro e tem. Bom, vamos ler. Aí aqui o discurso é indireto na sequência secundária. Edeixen, Roteos, Rotiameno, Nestino, Eie, Antropoi, Tetenai, Malon, Edzen. A divindade mostrava que era melhor para o homem estar morto do que estar vivo. Aí aqui aqui esse Edeixen está no imperfeito, né? Aí, Sim. como ele está no imperfeito, ele está na sequência secundária, né? Os verbos vão estar no passado. Mas, se você quiser manter um indicativo, o estim vai estar vai estar no presente. Mas, se você mudar para o menino, né, para Optativo? o optativo, esse eie, provavelmente esse eie aqui está no imperfeito, né? Ele mostrou lá em cima, né? Os verbos em mi no optativo, né? Aí ele deu presente o futuro e não deu. Ah, não. Deu presente. Não, eie. Isso aqui É, também está no presente. o eie ele está dizendo que é presente do optativo. Isso, Eie. isso, isso. Então, na verdade, ele não é que Isso é singular. ele esteja como é que chama? No imperfeito, não. Ele só vira uma opção, né, para dar na coisa secundária, né? Quando você tem um outro verbo que está no passado, né? Uhum. A E aí divindade você mostra. quer o verbo, porque o verbo aqui que está no passado, ele é o verbo que está introduzindo o discurso indireto, né? Uhum. O verbo mostrar aqui, o verbo acho que Eu estou entendendo. Ele aqui ele está no presente do optativo, mas ele é traduzido como se fosse no passado imperfeito, né? isso, porque no português, quando a gente vai fazer um discurso indireto e o direto estava no presente, e vai para o passado, a gente sempre usa o passado. Ou melhor, quando vai para o indireto, a gente bota no passado. Mas no grego não é assim. Bota no No grego,
pode ficar no presente. Mas aqui ele está dando a opção de que pode ser ou do indicativo ou do optativo. Pode ser Steam ou Eie. Todos dois é presente. Só que um é presente do indicativo e o outro é presente do optativo. Nos próximos exemplos. Aí vamos ver aqui os próximos exemplos. Agora é uma pergunta. Tina deuteron metekeinon obiotaton eides. Quem depois dele tu viste como mais próspero, mais feliz? Aí ele é a questão Eidas. indireta. Ocroisos erotai, tina deuteron metekeinon obiotaton eide. Esse eide aqui tá faltando o circunflexo. Deixa eu botar aqui. Eide, eide, pronto. Aí o creso, acho que aqui ficou muito para baixo. Deixa eu ver. Perguntava, é? O creso pergunta quem ele viu mais próspero que ele em segundo lugar. Aí, a questão indireta na sequência secundária. Rocroisos eretor tina deuteron metekeinon obiotaton eide idoi. Eide idoi. Aí, Creso perguntava quem teria visto em, em segundo lugar depois desse em prosperidade. Isso é que ele botou essa estrutura tão diferente. Na verdade, deveria ser do mesmo jeito, mais próspero que ele em segundo lugar. Ele deveria ser a mesma estrutura aqui. Não sei por que ele resolveu ser criativo aqui nessa aqui. Diferenciou, né? Quem mais próspero que ele em segundo lugar? Que teria visto mais próspero que ele em segundo lugar? Quem mais próspero? O problema, sabe o que é? É porque aqui parece que que ele está dizendo assim. Porque não deveria ser assim. Deveria ser depois dele. Deveria ser assim, né? Depois dele, né? Porque não deveria ser que ele. Depois. Deveria ser assim. Depois dele. Depois dele. Em segundo lugar. Quem mais próspero depois dele? Em segundo. Viu mais próspero depois dele? Em segundo lugar. Quem teria visto mais próspero depois dele? Depois dele, em segundo lugar. Aí aqui, esse Eider e esse Idoi é de oral, né? Oral? Não. Eider. Eider. Teria visto. Aí ele deu no vocabulário auxiliar. Uhum. Cresce perguntava quem teria visto mais próspero depois dele em segundo lugar. Eider e Idoi. Aí aqui no a diferença aqui é que aqui tá no auristo, né? Aí aqui ele falou alguma coisa sobre a pergunta. A pergunta, deixa eu ver aqui.
no mais um indicativo pode ser preservado. Se o optativo for usado, seu tempo é o mesmo do tempo usado no discurso direto ou na questão direta. Ah, sim. Então, se na questão tiver no auristo, no discurso indireto vai estar no auristo também. Que aqui estava eu não sei se ele destacou isso aqui na questão direta. Não destacou nada, mas aqui, né, isso aqui está no auristo, né? Esse eides Uhum. está no auristo. Então, como isso aqui está no auristo, ele aqui, né, ficou no auristo, né? E aqui porque aqui também a questão é que aqui esse aqui estava no presente, né? E este estava no auristo. Aí ficou assim no esse aqui. Aí aqui na sequência secundária, né? Esse aqui está no auristo, né? Ou melhor, está no auristo não, né? No imperfeito. E esse aqui está no auristo. Aí aqui pode ser o eider e pode ser o idoi, né? O idoi deve ser o aoristo optativo. Uhum. Então, aqui na secundária, na sequência primária, parece que fica mesmo no indicativo, mas na sequência secundária, quando você tem o verbo que introduz né, a, o discurso indireto na pergunta, a pergunta indireta tiver no passado, né? E lá na pergunta direta estava o verbo que vai ser colocado na sequência secundária estava no passado também, né? Aqui não está no auristo, né? Ele pode ficar no auristo, né? Também, só que e pode também ou ser indicativo ou infinitivo, melhor. Pode ser indicativo ou optativo. Tá dando para entender? Dá. É porque essa aqui, tudo aqui é um pouco confuso para mim. Mas você se concentrando, você entende. A questão da tradução é que também é um pouco difícil, porque as regras. Ele está explicando as regras da concordância grega, mas as regras do português são outras. Se você for estudar pelo livro, a do inglês é outra, né? É parecida, as nossas regras são parecidas com o inglês, mas não vai ser a mesma coisa, né? Aí, Sim. aí ele perguntava quem teria visto, né, mais Próspero depois dele em segundo lugar, né? Aí aqui eu acho que aqui na tradução é melhor a gente botar um em segundo lugar. Deixa eu botar aqui. Em segundo lugar, quem teria visto em segundo lugar mais próspero depois dele. Acho que fica melhor assim. Em segundo lugar, mais próspero depois dele. O que você acha? Ficar mais próximo da literalidade, né? Isso. Sim, certo. Aí aqui, ele relembre que só ocorre na sequência secundária, no qual o indicativo pode ser transformado para optativo. O único uso do futuro optativo em grego é uma espécie de alternativa para o futuro indicativo, como discurso indireto ou questão indireta na sequência secundária, como aí ele dá aqui os exemplos. Então, normalmente não se usa, né, o futuro optativo, né? A gente usa o futuro optativo, né, em discurso indireto, né? Em perguntas indiretas.
na sequência secundária. Na sequência secundária significa que o verbo que introduz o discurso indireto vai ter que estar no passado, né? Normalmente aqui está mostrando no imperfeito. Então, Ropater eipen, rotitois paisim, prostoasti, regesetai, regesoito. O pai disse que ele conduziria seus filhos para a cidade. Esse pai sim, pai sim mesmo. É porque tá no dativo, né? Sim. Aí aqui a conduzirá aqui, ele tá tentando traduzir literalmente o regesetai. É, o Eguês aqui. E aqui E o Reguês regesoito, ele tá tentando traduzir, né, o optativo como que seria tipo futuro do do pretérito. pretérito. Isso. Aí aqui, Roipaides, Eronto, Pote, Oikade, Epaniasen, Epanioien. Os filhos perguntavam quando eles retornariam para casa. Aí aqui ele está fazendo do mesmo jeito, né? Traduzindo, né, o futuro do indicativo como futuro do presente e traduzindo, né, o futuro do optativo pelo futuro do pretérito. Mas aqui, né, o verbo, né, eipen, está no aoristo, né, e o verbo eronto está no imperfeito. Então tá aqui está na sequência secundária. Tudo bem? É, Tá dando para entender? tá mais ou menos. Assim, professor, o que quer dizer sequência primária e sequência secundária? Tem a ver com os tempos, né? Os tempos primários são os tempos do assim o presente, né? Os tempos secundários são os tempos assim do passado, né? Né? Mas aqui também tem a ver com se o verbo que introduz o discurso direto ele está no passado ou não, porque se ele estiver no passado, então é sequência secundária, né? Se ele estiver Sim. no presente, aí vai ser sequência primária, porque ó, aqui, o erotai está no presente. Sim. Agora, ereto já está no imperfeito. É o mesmo verbo. Aqui está no Uhum. erotai e aqui está ereto. Aqui é pergunta, aqui é perguntava. Então aqui vai Perguntar. estar na sequência secundária esses verbos aqui, né? Eide, idoi. E ali o eide está na sequência primária. Embora esteja no passado, o que eu acho estranho é que ele está no passado. Pessoal, mas ele está dizendo aqui que é sequência secundária. Ó. The Aonde? only use of future, the only use of future optative in Greek is an alternative to the future indicative, an indirect statement of indirect question in secondary sequence. For example, aí ele dá esses dois exemplos aqui. Sim, mas aqui é do futuro optativo, né? O... Aí, no caso, essas duas frases são no secundário, porque essa frase eipen é o verbo lego no aoristo, né? Sim, E eronto o é verbo. verbo Esse, oral, não, é o verbo oral no é o verbo erotal erotal. no imperfeito, né? Uhum, isso. Mas não, o que me deixou em dúvida é essa aqui. Essa aqui é questão direta, sequência primária. Essa aqui. Primária. Tá entendendo? Que é meio que uma mistura das duas. Tá entendendo? Mas aqui tá tudo no presente, ó. Não, não É, está, mas porque Eide é auristo. é aorista, é.
É verdade, é mesmo. Essa é só essa aqui que me deixou assim uma certa dúvida, sabe? Creso pergunta quem ele viu em segundo lugar mais próspero depois dele, né? Entendi. Eu posso. É só isso aqui. Mas depois eu dou uma pesquisada assim numa outra gramática para ver se eu entendo melhor. Mas aqui não sei se ficou bem claro isso, né? Aí o não sei se a gente usa uma nomenclatura diferente. Esse aqui foi a nomenclatura usada pelo Atenazi, né? Sim. Aí nesse exercício aqui, ele diz assim: reescreva as seguintes sentenças colocando o verbo principal no aoristo e mudando os verbos nas sentenças indiretas do indicativo para o optativo. Então, depois traduz as sentenças novas. Então, aqui o que ele quer é que você pega esse verbo aqui que está no erotai, né? E mude Uhum. para, assim, não é nem para ereto, né? Seria qual é o aoristo de erotai? Teria que ver, né? Ele está mandando botar no aoristo, né? Então você teria Sim. que mudar isso aqui para o aoristo e aí mudar isso aqui enetim comen para o optativo. Porque aí ele iria, né? Se ele está aqui no presente. Não, não está no presente, está no aoristo, né? Porque tem É, né? um É, Y aqui no meio, né? isso. Isso. Eneticome, né? Regune remas erotai toi paidi altes entoi rodoi eneticome. Né? A mulher perguntou-nos se o filho dela no caminho encontramos. Aí tá aqui, tá tudo aqui, é uma pergunta indireta na sequência primária, né? Porque tá aqui tá erotai, né? Aí ele queria que mudasse, né? Mas eu não vou mudar agora não. Eu teria como fazer, deixa eu ver como é que ficaria. Ficaria A assim, gente deixa eu ver quebra se a eu, cabeça aqui, como dever de casa, né? é o dever, né? Mas o ficaria, deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que ficaria? Deixa eu ver até aqui. Ficaria uma coisa assim. Reguiné, Remas, Eretor. Então, Eretor era coisa, era. Não, aqui é Eronton, né? Eretor. Então, Eretor, é, Toi Paidi, Altes, Ente Rodói, Eticoimen. Aí, isso aqui ficaria assim. A mulher perguntou-nos se tínhamos encontrado, né, o seu filho no caminho. Né? A Filho dele. mulher, aí assim, a mulher perguntou, Nos perguntou, né? nos perguntou, nos perguntou se Encontramos. tínhamos encontrado
O filho dela, né? É o filho dela, o seu filho, No caminho. Caminho. no caminho. Ah, faltou o acento. Se tínhamos encontrado seu filho no caminho. Então aqui a gente mudou, né, o erotai para ereto e o etinkomen para etinkoimen, né? Ficou no optativo, né? Já estava no aoristo, ficou no aoristo optativo. No aoristo optativo não tem aumento, não tem o y. Uhum. Mas normalmente tem essa característica desse oi, né? Alguma coisa assim, né? Oi no meio aqui na. Como o subjuntivo tem um EI, né? É O ou ômega. Tem um ômega ou um eta, né? Aí o. Aí aqui, continuando aqui. Tem uma frase aqui do Heráclito, né? Hoi Helenes daimonon agalmasi eu contai ukakusi hosper akuoien. Aí uma tradução que eu encontrei foi: os gregos rezam para as imagens de demônios que não ouvem como se ouvissem. Mas é claro que você poderia não traduzir como demônios, né? Você poderia dizer divindades, né? Os gregos rezam para imagens de divindades que não ouvem como se ouvissem. Isso aqui já é uma tradução assim mais num contexto mais cristão, né? sim. Aí tem aqui um texto aqui, esse texto aqui é Rossolum ton Kreuz Norgidzen, né? Que conta um pouco a continuação da história, né? Aí eu não sei se a gente tem o tempo, talvez a gente tenha. Vamos ver se a gente faz aqui a leitura. Vamos ver se ela tá fácil. Vai lendo aí. Rodesoleneipe. Rocroise. Erotais. Me periantropinon. Grammaton. Ego de pistamai. Pantotheion. Phythoneron. On kai tarahodes. Enmengar toi macroi chronoi pola. Menestinidein. Hidein. An metisethelei. Pola decai pathein. Esgar hebdomeconta hete horon thesois anthropoi tithemi. Tauta de hete hebdomeconta onta pare hetai hemeras diacosias kai exaquisrelias kai dismirias hede hetera autonte heterai uden homoion prosagei pragma. Isso. Aí ele deu assim: antropinon dos homens, toteion a divindade, fitoneron invejosa, taracodes perturbadora. Aqui ele botou perturbadora, mas assim, não seria perturbadores, né? Tem que ver, né? Qual é? Tararodas? Troublemaking. Pode ser, perturbadores, não diz um. Só se no texto for feminino, né? Mas aqui dá só gerúndio, né? Porque é a divindade, né? Está qualificando a Aham. divindade.
entendi. Aí eu tô achando, tô em dúvida se isso aqui é o. Talvez seja perturbadora, né? O, Parece com a estrutura parece de um particípio, né? Tipo os é, perturbadores, né? Os que perturbam, né? pois é, mas eu fiquei em dúvida porque porque é um neutro, né? É um neutro. Uhum. A divindade aqui é um neutro, Toteion, né? Aham. Aí fiquei em dúvida, né? Mas deixa pra lá. Mas tá certo, que perturba, né? Que Perturbadora. perturba, né? Alguma coisa assim, né? Oron é limite. Oron aqui é o limite. Não é um. Não é Oron, né? Na verdade era para ser Horon, né? Aqui, cadê o Horon aqui? Horon. É ruim, viu? É Horon. Horon, porque Oron é o monte. Horon é o limite. Cadê aqui? Horon, né? Horon aqui é o limite. No texto tá certo e aqui tá errado. A acentuação. Horons é limite, né? Tezoes, aí pareketai, oferece, Diacocias 200, Ecaquisquilias 6.000, né? Dismirias 20.200. Aí isso forma o número 2.600 e 200. Não, 26.200. 26.200. Aí aí aqui, reterai um ao outro, Aham. prosseguem, né? Traz. Aí a tradução disso aqui, né? Vamos ver aqui devagar. O Solon disse: Ó Creso, me perguntas sobre coisas humanas, coisas dos homens. Eu conheço todo, toda a toda a divindade invejosa, que eu conheço que toda divindade é invejosa e é perturbadora, né? Pois no meu longo tempo, né? Tem No longo tempo, né? É, muitas. muito, eu vi muito, né? Uma coisa assim, né? E Aham. é, e Estive a ponto de ver muito, como é? estive a ponto de ver muito, porque man não é o certamente, né? Então é Esse ano aí é ano, né? Não, deixa eu ver. Esse ano aqui tá errado, é Ra. errar. Ra metis etele. Ah, é uma coisa assim que não, nenhum quer, né? Uma coisa assim, né? Nenhum quer ver, ninguém quer ver, Talvez seja, que ninguém quer ver. Polar decai patem. E nem só muito sofrer, também sofrer, né? Uma coisa assim, né? Eu não sei se isso também sofri muito, uma coisa assim, né? uhum. Esgar hebdomé conta rete, esse rete não é rete, né? É ete, É, ete. é teu ano, é? Isso, anos. Ete, ete. É Aí ele diz assim, pois 50 anos é, é o limite, né? 50 da, anos, pois hebdomé, não, hebdomé conta, hebdomé conta é 70, né?
Po- É, Pois, pois no limite de 70 anos da vida, o, é, do homem, eu estou, eu estou posto, né? Uma coisa assim, né? Talta de, aí é que aí ele diz aqui, 70 anos de novo. ele diz assim, estes 70 anos sendo, né, dados, dão, né, esses 70 anos dão 2000, Dias não, 26.200 dias, né? 26.200 dias. Esses 70 anos dão 26.200 dias. Uns, uns aos outros, nada é, semelhante traz, nenhuma coisa semelhante traz. Uns dos outros, né, nenhuma coisa semelhante traz. Assim, talvez ele esteja falando dos dias, né? Um, é, um dia ao outro, nada semelhante traz, né? Aí, deixa eu ver se eu vejo aqui como é que ele botou aqui no manual do professor. Deixa eu ver como ficou. Ficou. Deixa eu ver aqui. Com uma coisa assim. Mas Solon disse: Creso, você me pergunta sobre a situação humana, assuntos humanos. Eu sei que toda divindade é ciumenta e problemática, pois no decorrer de um longo tempo é possível ver. Ali estava assim, tipo, é possível. A palavra possível fica meio que implícita, né? É, é possível ver muitas coisas que não se quer ver e sofrer muitas coisas que não se quer sofrer, né? Pois eu estabeleci os limites da vida de um homem. Sim. Eu estabeleci os. É aquele que eu te terminei, eu estabeleci, né? Os limites da vida de um homem em 70 anos. Esses anos, 70 em número, proporcionam, né? Dão, né? 26.200 dias. E cada um deles traz algo diferente dos outros. dos. Cada um dos dias, né? Cada um Uhum. dos deles traz algo diferente dos outros. E um deles não traz nada semelhante ao outro. Na verdade, a tradução literal e um deles não traz nada semelhante ao outro, né? Porque ele usou assim o den, né? O den, Uhum. homoion, prosaga e pragma, né? Nenhuma coisa, né, semelhante traz, né? Nada semelhante traz, né? Aí ainda botou pragma, é coisa, né? Aí aqui, né? Um deles ao outro, né? Hetera auton hetei hetera. Hetera, né? Tei hetera. Aí aqui Ver as perguntas, né? tinha as perguntinhas aqui para compreensão. Quais dois reinos Solon distingue? É, dois reinos, né? Ele fala assim dos assuntos humanos e Os talvez deuses. do divino, né? Talvez, né? Uhum. Aí, como ele caracteriza a divindade? A divindade é invejosa e problemática, né? Aqui ele deu perturbadora, né? Uhum. Problemática, perturbadora, né? Esse, Aí, esse Dios aqui é ciumento, né? qual?
Fitonero é dilos, né? É ciumento, né? Isso, ciumento. Aqui, fitoneron é invejosa. Aqui botou invejosa, né? Invejosa, porque Fitonos é inveja, é? porque você a gente teria que ver, né? Porque no Deixa eu ver aqui. Não, assim a palavra, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o não, não, não é isso que eu queria. Eu pesquisei a palavra errada. Deixa eu botar aqui. Fitoneron, deve ser uma palavra que está aparecendo agora aqui, né? Não é uma palavra comum. Então eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se. eu estou procurando aqui no Isidro. No Novo Testamento, Fitonos é inveja. No Gálatas. Isso. Então tá mais para invejoso do que ciumento. Ciumento seria zelos, né? Isso. Zilos, que tem a ver com zelo também, né? Uhum. É invejoso, ciumento, né? Mas o ciumento é porque em inglês o problema é que jealous em inglês é mais comum do que envious, né? Isso. Eles usam jealous para as duas coisas. Tem até Uhum. um episódio dos Simpsons que fala sobre isso. Eu não sei se você já viu. Fitoneo, no Isidro, invejar, Uhum, querer ver, negar por inveja. uhum. Tá mais para inveja do que para ciúme, né? Isso. Mas o problema é que, como eu estava te dizendo, em inglês, os Nós americanos americanos. confundem, então eles usam jealous para as Sim, duas sim. coisas. Aí tem até um episódio dos Simpsons, onde o Homer ele tá com inveja, né, de alguém. Aí aí ele o o que é que diz assim deixa eu mostrar para você. Professor, então na tradução aqui tá ciumento, ó, coloca invejoso. Divindade é invejosa e problemática. Isso. Mas não, mas é o que eu tô te dizendo é isso. É um problema do vocabulário Do inglês. assim Inglês. como é que se diz inglês, né? Assim eles usam a palavra que significa é, ciumento, sem querer eles usam para inveja, entende? Entendi. Aí isso causa uma certa confusão, mas tem até porque eu não sei se vale a pena te mostrar assim Pode mandar o link no WhatsApp, eu vou no grupo. mandar o link, é mais simples. No caso, Aí no o inglês, tem umas palavras que realmente confundem, né? Tipo, light é luz e leve. isso, Aí você tem que sintonizar no contexto, né? Ou então, nesse caso, ignorar totalmente o inglês e ir direto para o grego e português, né? isso, exatamente. É isso que eu estava sugerindo. O assim o não sei se você vai conseguir ver os quadrinhos aí na. Eu tava. É tipo assim, estão sentados no sofá, né? Eu vou explicar o que acontece no episódio. Estão sentados no sofá, né? O Homer, a Marge e a Lisa. E aí a Lisa diz assim: Ah, você não tem que ficar
jealous dele, né? Não sei o quê. Aí o Homer diz: eu não estou jealous dele, eu estou envious. Por, olha, jealous é é, quando você, como é que é Está mesmo? ciumento. Está Mas com ele ciúme. explica melhor, né? Ele diz assim, tipo, jealous é quando você, jealousy é quando você está preocupado que alguém vá tomar o que você tem. Aham. Envy é querer o que alguém tem. O que eu sinto é envy. Então ele diz assim, Inveja. ciúme é se preocupar que alguém vai tirar o que você tem. Inveja é querer o que alguém tem. O que eu sinto é inveja. Tá entendendo? Sim, sim. Então, na verdade, os americanos provavelmente usam jealous indiscriminadamente, confundindo o significado. Aí a Lisa vai, ela abre o dicionário e ela diz: ele está certo. Entende? Aí essa é a piada final, que ela abre o dicionário e o Homer tem razão. É isso Entende? aí. Entendi, entendi. Então aqui no livro aqui eles botaram jealous, mas deveriam Mas, colocar envious. certo. Sim, como aí aqui o que os homens veem e experimentam durante suas vidas. Eles veem muitas coisas que não se quer ver e sofrem muitas coisas que não se quer sofrer, né? Sim. Aí, em quantos anos Solon estabelece o limite da vida de um homem? 70, né? Em quantos dias? 20.600 não, 26.200 dias, né? Aí, o que cada dia traz? Cada dia, né, traz algo diferente dos outros, né? E um deles não traz nada semelhante ao outro. Aí vamos deixar para a próxima aula, né, o finalzinho aqui do capítulo e vamos entrar finalmente no 26. Tudo bem? Aí os outros exercícios você também pode fazer, viu, Eduardo? Tá bom, professor. Muito obrigado aí, viu? Eu espero que a tentativa de leitura aqui tenha esclarecido alguma coisa, mas Ah, realmente essa parte já da gramática já está bem avançada, já até eu já começo a ter dificuldades. Agradeço por ter participado.